E mais do escândalo do INSS, tem novas informações apontando que o substituto de Carlos Lupe no Ministério da Previdência assinou uma emenda que adiou o controle sobre os descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Pois bem, em 2021, Volney Queiroz era deputado federal e a medida prorrogou o prazo para fiscalização das mensalidades cobradas por associações e sindicatos de beneficiários do INSS. Esse lobby teria sido feito por entidades envolvidas nas suspeitas de fraude, que agora são essas investigadas pela Polícia Federal. Por isso, a gente aciona o João Pedro Melo, JP, como a gente diz desde o começo dessa história, quanto mais mexe, mais aparece. E agora envolvendo o novo ministro. Como dizia o Carlos Andreasa ontem, sai Lupe e entra Lupe. É mais ou menos o que a gente está vendo acontecer. JP, bom dia. Oi, Sheila, bom dia a você e a todos que estão nos acompanhando. Olha só, tem mais um detalhe também que apurei agora há pouquinho, viu? Que duas dessas instituições, dessas entidades, mudaram de nome durante o governo Bolsonaro, inclusive, para continuar recebendo esses valores que foram descontados de maneira indevida do INSS. Mas isso foi divulgado no relatório detalhado da Controladoria Geral da União. Só uma informação que a gente acabou de obter e, obviamente, a gente precisa passar para os nossos ouvintes, né? E falando sobre o novo ministro da Previdência, o Volney Queiroz, ele assinou de fato essa proposta quando ele era deputado. Essa proposta adiou o prazo de fiscalização do desconto de mensalidade de associações e sindicatos na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas do INSS. Essa medida foi levada à Câmara por duas associações que agora também são suspeitas de fraudar e efetuar as cobranças indevidamente. Volney Queiroz ainda não se pronunciou sobre esse assunto, mas já foi perguntado sobre isso. Uma outra medida provisória assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019 estabelecia o seguinte, que todos os descontos nas folhas de pagamento precisariam ser reavaliados ano a ano. Isso dava uma fiscalização maior às operações, era um instrumento de fato de fiscalizar essas operações junto com a Polícia Federal. Só que, após o lobby das associações que se beneficiaram com esses descontos, esse prazo foi adiado duas vezes e a necessidade de reavaliação acabou sendo totalmente extinta em 2022. O presidente Lula vai se reunir com ministros hoje para discutir essa fraude do INSS. Esse encontro está previsto para as 15h. Também vai contar com a presença do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o Gilberto Valer Júnior. Entre os ministros, a gente tem o próprio novo chefe da Previdência Social, Volney Queiroz, e Rui Costa, da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais. O INSS deve apresentar ainda nesta terça-feira o plano para devolver o dinheiro descontado indevidamente dos aposentados e pensionistas, e essas fraudes, como a gente lembra, levaram à demissão de Carlos Lupe desse cargo de ministro da Previdência Social. Lula, então, nomeou Volney Queiroz, que era secretário executivo dessa pasta, era o número 2, e era braço direito de Lupe no Ministério, um dos aliados mais próximos ao ex-ministro, que inclusive integra o PDT, que é o partido de Carlos Lupe. O novo ministro estava presente, inclusive, naquela reunião em que Lupe foi avisado sobre as fraudes do INSS em junho de 2023. Aquela reunião que Lupe disse que gerou toda a investigação, mas que, na verdade, a investigação veio depois por parte da Polícia Federal. A gente vai seguir acompanhando. Essa deve ser uma das últimas reuniões do presidente Lula antes de embarcar para a viagem que fará aí para a Rússia e também para a China, mas é uma reunião, obviamente, muito importante, que está marcada para as 15h. Tá certo. O JP continua com a gente, porque temos mais assuntos em instantes para tratar, ainda direto de Brasília, mas a gente segue ainda nessas investigações da Polícia Federal. Pois é, essas investigações sobre as fraudes no INSS apontam ainda que parte do dinheiro roubado de aposentados e pensionistas teria sido enviada para paraísos fiscais no exterior. Uma das entidades investigadas é o Sindicato Nacional dos Aposentados, que descontava todo mês algo em torno de R$ 23 da conta de Edmundo Santos. Sem que ele soubesse, o prejuízo chegou aos R$ 1.000 em 3 anos e meio. Pra mim estava tudo certo, não tinha fraude nenhum. Uma palhaçada, não costa rada com a gente que é aposentado. Pra ele não é nada, mas pra nós é muita coisa. De acordo com a PF, em 3 anos, o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro, acusado de envolvimento no esquema, comprou 4 imóveis em Brasília, Curitiba e Recife. Quantos Edmundos não foram passados para trás para esse cara comprar 4 imóveis, né? Porque, veja, no período de 3 anos e meio, 3 anos basicamente, esse senhor, o Edmundo, teve levado, surrupiado R$ 1.000.
dele. Ele falou, é pouco, mas é meu, não é isso, basicamente? É. Aí vem um sujeito, ex-procurador do INSS, e nesse mesmo período de 3 anos, no intervalo de 3 anos, compra 4 imóveis às custas de gente que trabalhou a vida inteira para ter esse dinheirinho, gente. É inaceitável, inacreditável, a cara de pau. Ontem o Eneg fez uma conta que era muito boa. Quantos celulares são roubados por ano no Brasil? 1 milhão? 2 milhões? Vamos supor que sejam 2 milhões de celulares. Concordamos todos que o furto e roubo de celulares é a pior praga urbana que nós temos hoje? 2 milhões. Guarda esse número aí. 6 milhões de aposentados que foram roubados. Eles foram roubados todos os meses. Então, em um ano, nós temos 6 milhões de aposentados que foram tungados no seu olerite pelo menos 12 vezes ao ano. Façam as contas, 6 milhões vezes 12, 72 milhões. São 72 milhões de roubos ocorridos em um ano envolvendo esses 6 milhões de aposentados. Isso é o número de celulares roubados multiplicado em muitas vezes, para que a gente tenha uma ideia. Então pense aí no Dr. Virgílio Antônio Ribeiro, que comprou 4 imóveis em Brasília, Curitiba, Recife, movimentando 4 milhões e 600 mil reais. Pense nesse senhor, que teria recebido só ele mais de 7 milhões de reais do lobista conhecido como Careca do INSS, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, e compare com a maneira de se expressar do seu Edmundo Santos, o seu Edmundo que teve R$1.000 tungados da sua conta no período de 3 anos e meio, dinheiro que faz muita falta para ele. Ouça aí, de novo, Edmundo Santos falando, e pense no contraste entre os Edmundos do Brasil e os Virgílios do Brasil. Pra mim tava tudo certo, não tinha fraude nenhum. Uma palhaçada, não costa rada com a gente que é aposentado. Pra ele não é nada, mas pra nós é muita coisa. Muita coisa. O seu Edmundo confiou nos Virgílios. E o que os Virgílios fizeram foi comprar Ferraris, foi comprar apartamentos, foi comprar viagens e jantares, e foi tungar 6 bilhões e 300 milhões de reais dos Edmundos do Brasil. Sabe o que mais eles faziam? Esse relatório da Polícia Federal aponta que os investigados faziam viagens frequentes, de curta duração e sempre em grupos para o exterior. Essa estratégia seria para embarcar com mais malas de dinheiro vivo, o que reforça a tese do envio de valores desviados para paraísos fiscais. Então, eles não só viajavam para curtir, foram muitas viagens, mas também para levar esse dinheiro para fora do país. Também investigada no esquema, Cecília Rodrigues Mota, apontada como presidente de fachada de 2 entidades, fez mais de 30 viagens em menos de um ano. Em uma delas, para Dubai, a advogada e mais 3 pessoas despacharam, sabe quantas? 31 malas para 7 dias fora do país. Meu Deus. A advogada, eram 4 pessoas, 31 malas despachadas para fora do país. As investigações da Polícia Federal também avançam sobre o crédito consignado. A suspeita de que funcionários do Dataprev, responsável pela base de dados do INSS, liberaram a biometria facial de milhares de aposentados para que fossem feitos os empréstimos. E aí vai começar a mexer nessa história. Imagino que também não será descoberto ainda, gente, envolvendo o Dataprev, que é quem reúne e é responsável por guardar nossas informações pela base de dados do INSS. Tem mais, em Brasília, um buffet que recebeu dinheiro de um sindicato envolvido no esquema fica no endereço com portas fechadas. Tem só um cartaz ali na frente com o nome, um telefone colado do lado de fora. É reportagem que está no jornal O Estado de São Paulo, você pode conferir completa no jornal. Mas a Polícia Federal suspeita que essa empresa, assim como outras, tenham sido usadas para movimentar o dinheiro desviado de aposentadorias e pensões. No caso desse buffet, Tutano Culinária Artesanal, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura transferiu para essa entidade, R$737 mil. O buffet foi aberto em 2021 e chamou a atenção da Polícia Federal por ter sido fundado na época em que a CONTAG começou a aumentar o faturamento exatamente com descontos ilegais no INSS. A entidade nega qualquer irregularidade, agora os donos do buffet, se é que é um buffet mesmo, não foram encontrados.